O Brasil inteiro confia em você nessa terceira rodada do Cartola. Bora lá fechar o mercado e falar um pouquinho mais dessa rodada aí. Vê se não decepciona, hein, pô. Fala, cartoleiro raiz que já escalou Chicão. Sou o DJ, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal da resenha do Cartola, certo? Antes de mais nada, clica no gostei, se inscreve no canal, tá bom? E segue a gente aqui no nosso Instagram, já escalei Chicão, é lá que vai sair aquela mudança de última hora se ela tiver aí para rodar H3, certo? Sem muita enrolação. Eu já fiz o vídeo aqui na sexta-feira, vou deixar aqui no card para vocês, falando mais um pouquinho mais sobre os jogos da rodada, a pré-escalação, tá? Vou deixar aqui para vocês no final do vídeo para vocês dar uma olhadinha nesse vídeo. Então vamos pular aqui direto, tá bom? Vamos começar a pular aqui direto. Assim ficou pré-time para a rodada 3. Só que de lá para cá, algumas prováveis escalações mudaram. A gente vai ter que dar uma mudada no time aqui. Trouxe até um Hulk aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Auxiliar técnico hoje. Cara, o Brasil precisa de você, hein, cara. Não vai decepcionar que você vai ser o capitão do time, hein, pô. Oh, fica aí, pouquinho. Fica aí. Se não fizer nada, vai ir pra geladeira, hein, pô. Vamos lá, vamos falar aqui do jogo que mais nos interessa na rodada. Um jogo perigoso, tá bom? Atlético Mineiro e Clube do Remo. Rapaziada, é o seguinte. Pré-temporada, né, rapaziada? Estadual e Campeonato Brasileiro começando em janeiro. Ainda os times não estão afiados, não estão 100%, está oscilando bastante aqui. Então, o que vai acontecer aqui nesse jogo? Principal jogo do Cartola, querendo ou não, é Atlético Mineiro e Remo. Rapaziada, vai vir pesado na escalação do Atlético, só que eu acho isso aqui um pouquinho perigoso, porque o Atlético vem mal defensivamente e ofensivamente vem aí mais ou menos para bom. Com certeza a gente vai ter que ter uma ou duas pecinhas aqui do ataque do Atlético. E aqui na defesa, um ou dois. Não estou muito confiante para mais do que isso, não. Dica para você que joga liga clássica, liga que não vai acabar agora. Manter uma base, não arrisca tudo não, porque se o Atlético, se você pesar muito aqui, fechar a defesa e o Remo fechar um gol, para você tirar a diferença depois vai ser muito difícil. Então, tome cuidado para fechar a defesa do Atlético. Só que um ou dois tem que ter, não vai ter jeito. Tá bom? Hulk, unanimidade para a rodada. Bernard aqui, uma pecinha mais baratinha no meio, que tem um jogo que tem potencial, certo? Vitor Hugo aqui também vejo como pode nos ajudar. Maicon Bacon não, Maicon Bacon é Gnu, certo? E esse Preciato aqui, só teve um jogo dele, né, contra o Red Bull Bragantino, ainda não, ele fez 2 pontos, ainda não dá para cravar nada, mas seria uma opção viável aí, caso você não tenha cartoletas e não queira investir elas no preço do Renolod, fica aqui o Preciado, tá bom? Juan Tressoldi, para buscar esse SG, se ele vier, certo? Uma opção bem baratinha, custando aí 3 cartoletas. Vamos voltar aqui para o primeiro jogo da rodada para ver quem ajuda e quem não ajuda. Mirassol e Bragantino, teremos as escalações aí às 6 horas da quarta-feira, certo? Aqui, o Mirassol no Maião não tem muitos segredos. Sabe que o time muito ofensivo, vai para cima, é pressão, certo? Joga e deixa jogar. Então, ficar ligadinho aqui na escalação. Igor Formiga não precisa de SG para fazer os seus 3, 4 pontos para mais, tá bom? Uma opção barata aí para rodada. Walter, o goleiro, não teve nenhum SG. Os 2 jogos ele tomou gol e nos 2 jogos
Ele fez mais de 4 pontos aí e valorizou, certo? Goleiro baratinho custando por volta de 5 cartoletas. Aqui no jogo no final de semana, Caio Jorge meteu 2 gols. Quem diria, hein? Quem diria que ia ter um jogo Mirassol e Cruzeiro e não estaríamos lembrando do KJ aqui. Muita gente não tá nem falando do KJ, então pode ser o seu diferencial aí da rodada, nosso Caio Jorge. Vamos pular aqui para o jogo que pode acontecer tudo, inclusive nada, entre Chapecoense e Curitiba. Então, o Breno Lopes meteu uma caixa, hein? Começou bem a temporada dele no Curitiba aqui, o Breno Lopes, ex-Palmeiras. Certo que eu gosto do Walter Clar, que não produz muita média básica, mas tem um possível SG e tem o pênalti, certo? Fora ele, aqui o resto é tudo aposta. Já falamos de Atlético e Remo, vamos pular aqui para Vasco e Bahia. Bahia que oscila, né, fora de casa, ganhou do Corinthians na primeira rodada, mas oscila fora de casa, é um time que também joga e deixa jogar. Agora aqui no nosso Vascão da Gama tem bastante opção para nos ajudar aí na rodada 3. Aqui tá voando. Menino Couto, Felipe Coutinho, tá bom? Fez gol de pênalti aí contra a equipe do Botafogo, só que o Felipe Coutinho não tá precisando de gol e assistência para fazer a sua pontuação básica aí, para ir bem na rodada. Se vir gol, se vir assistência, ele vai estourar. Mesmo caso aqui desse fenômeno de cartola, Andrés Gomes. Esse cara aqui vai fazer muito ponto, hein, rapaziada? Ele é o cara que o cartoleiro ama. Praticamente aí nessa rodada para mim tá indispensável, porque ele produz muita média básica, tem muita velocidade, rouba muita bola, é chuta. No último jogo lá deu assistência pro Piton, então máquina de ponta esse aqui, Andrés Gomes, indispensável nessa rodada no meu time. Vou tirar o Caleri para deixar o Andrés Gomes, hein? Para você ver. São Paulo e Grêmio. Quem pode nos ajudar aqui? Caleri Luciano, o problema aqui do Luciano é o preço, certo? Caleri, ótima opção. Aqui, rapaziada. Aqui o meio campo do São Paulo eu gosto, tá? Gosto aqui do Bobadilha, que vem fazendo bastante pontuação. Danielzinho, cobrador de bola paradas e faz lá os seus pontinhos de média básica, também vejo interessante para a rodada. Na defesa, não vejo ninguém, certo? Porque o poderio ofensivo aqui do Grêmio é muito forte. O Grêmio do meio para frente é um, do meio para trás lá ele 1000 vezes. É um time bem ainda desarrumado, certo? Então, joguinho de gols aqui entre São Paulo e Grêmio. Atlético Paranaense e Santos aqui é o seguinte. Aqui nós tínhamos o Gilberto, aquele Gilberto que era da base do Palmeiras aqui na lateral. Ele já saiu do provável, entrou o Benavides, que fez 9 pontos aí contra o Inter, certo? E aqui tá na dúvida entre o Esquivel e o Léo Derek. Os dois podem ajudar na rodada. O que eu acho que eu vou fazer? Eu vou deixar o Léo Derek no time e vou deixar o Esquivel na minha reserva, certo? Santos, um bom goleiro aí para a rodada, só que o problema dele é o preço. Aqui no Santos não vejo ninguém que pode nos ajudar. Passando aqui rapidinho entre o clássico vovô Fluminense e Botafogo, Kevin Serna, John Kennedy, que voltou a marcar, pode nos ajudar como aposta. Lúcio Acosta, unânime para a rodada, certo? Aqui no Botafogo. Danilo, que vem jogando bem, mas precisa de muito para valorizar. Talvez não seja uma boa opção nessa rodada em si. É um jogo clássico, né, rapaz? Clássico não tenho que... Já sabe como é que é clássico. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Passando aqui pelo jogo do Formigão, o nosso Yuri Alberto, certo? Aqui é o seguinte, Corinthians
e Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. O Red Bull Bragantino é um dos times que mais ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena. E o Wagner Mancini também é um dos técnicos que mais ganhou do Corinthians lá. Rapaziada do Corinthians não pode ver o Wagner Mancini no outro banco lá, que já dá aquela gelada. Teve um jogo que ele ganhou lá com o Sport. O Sport não ganhou de ninguém. Ganhou do Corinthians da Neoquímica Arena. Quem era o técnico? Wagner Mancini. Aqui, Formigão. Vai continuar no time. Vou dar um voto de confiança aí pro Formigão. Memphis. Pelo lado esquerdo ali, vejo o válido para rodada. Agora, aqui eu gosto, rapaziada. Rapaziada do Corinthians é um time que tá roubando bastante a bola, tá? André fez 6 pontos aí de roubada de bola no primeiro jogo contra o Bahia lá na Vila Belmiro. Ranieri, não precisa nem falar nada sobre desarmes. E Matheus Pereira aí ajudando aí na armação e armando e desarmando aqui o nosso Matheus Pereira. Aqui na zaga eu gosto do Gustavo Henrique. O problema dele é o valor. Só que é o seguinte, né? O valor aqui do Gustavo Henrique vale a pena se você quiser apostar, porque o homem é o homem da bola aérea, é o homem do desarme, mesmo sem fazer o gol, sem ter o SG. Foi bem aí na rodada 1, fez diferença no nosso time. Certo? Aqui no Bragantino. Talvez o Sacha por pênalti, um Gustavinho aí como aposta e o Gustavo Marques aqui na defesa. Se o jogo for 1-0 e Capixaba on fire, não precisa nem falar. Último jogo aqui da rodada na quinta-feira. Internacional de Porto Alegre e Palmeiras. Aqui, meus patrão. Aqui é o seguinte, que é um jogo que o Inter precisa ganhar. Só que se vier muito para cima do Palmeiras, vai tomando. Então, Vitor Roque, que parece que tá meio baleado, o Abel falou lá que ele não tá muito bem, não tá 100%. E o Flaco Lopes. Maurício Leduez, tá bom? Andreas Pereira, já falei no outro vídeo. Tá acertando uma assistência atrás da outra. E aqui é o trio de ataque, né? Alan Patrick, bola parada, pênalti e tudo mais. Carboneiro, que jogou bem contra o Flamengo, hein? E Borré, que fez o gol. Dito isso, vamos passar aqui para a nossa escalação, nosso escalamento. Rapaziada, ó, depois que saiu as últimas notícias, eu tirei aqui ó, o Zapelli do meio, tirei o Gilberto aqui da lateral, tirei o Odair Hellman aqui de técnico para ver quem eu consigo escalar aqui dependendo do preço, mexendo aqui no time. Então, começando aqui pelo gol. Walter por preço e defesas, tá bom? Não acho que vai segurar SG, vou manter ele aqui no time. Juan Tressoldi, do Atlético Mineiro, buscando aí esse SG, tá bom? E pelo valor que ele é bem baratinho, menos de 4 cartoletas. Gustavo Henrique, uma aposta um pouquinho mais cara, mas eu acho válido para a rodada. Renan Lodge, indiscutível, certo? Meio campo poderoso aqui com o Coutinho, Lute Acosta. Um dos unânimes para a rodada. Na primeira rodada foi sem ele e o homem fez 13 pontos. Fazer o que? Acontece dessas coisas aí no Cartola. Nessa aqui a gente escala ele vai lá e não faz nada. E é assim que é. Sai. Aqui o ataque com o Hulk. Na nossa base aqui o Hulk como capitão. Formigão e Andrés Gomes. E aqui o Viveiros na nossa reserva de luxo. Eu acho que vai permanecer assim. Então vamos lá, rapaziada. Para fechar o time aqui, ó. Vamos manter a ideia inicial de ter um lateral aqui do Atlético Paranaense. E vamos escalar aqui, ó, o Léo Derek. Mas temos outras opções aqui, ó. Acabei de voltar, deixa eu já escalar o reserva. Aqui já tá o Esquivel na reserva, tá? Se não jogar o Léo Derek e jogar o Esquivel, um dos dois vai estar no time.
outras opções aí na lateral. Enzo Dias, eu gosto do Enzo Dias, tá? Muito desarmador, apoia bastante. Válido para rodada aí a 9 cartoletas se quiser. Matheus Bidu e Mateuzinho do Corinthians. Também válido. Deixa eu ver quanto tá o Mateuzinho. 11 cartoletas. Precisando de 5,63 para começar a valorizar. Também pode ser viável para rodada aí, mas pelo preço, indico mais escalar o Renan Lodge. Renan Lodge que fez gol no último jogo, hein? Aqui, rapaziada, a gente tem 11 cartoletas para escalar. Um técnico e um meia. Eu vou usar a seguinte estratégia. Eu não vou mexer nessa base aqui, não, que você já sabe. Mexeu muito no time. O primeiro time que você fez vai ter dado certo. O que você mexeu dificilmente. O que você atualizou dificilmente vai fazer a mesma pontuação. Então vamos ter uma base aqui, ó. Com 11 cartoletas eu vou tampar esses buracos aqui lá ele. Vamos ver quem eu consigo escalar aí baratinho. Podia ser esse Portillo aqui do Atlético Paranaense, mas ele é desarmador. Giovanni Augusto da Chape, também acho válido para rodada. Baratinho. E aqui o Bernard. Pelo confronto aqui, eu vou optar pelo Bernard, tá? Vai que no último jogo contra Red Bull Bragantino ele fez 3 pontos, 2 desarmes. Nesse jogo aqui, com certeza, ele pode armar e finalizar. Certo? Sobrando 6 cartoletas, vamos ver quem eu consigo escalar aqui como técnico. Vai economizar, rapaziada, vai economizar economizando técnico. Vai para sorte. Coloca um técnico mais barato e vai para sorte. E no zagueiro. Não economiza, não vai economizar no ataque, no meio e na lateral. Hein? Então temos aqui duas opções no mesmo jogo. Gilmar Dalpozo ou Fernando Seabra. Como por jogar em casa e ter um favoritismo um pouquinho maior, vamos aqui de Gilmar Dalpozo e seja o que Deus quiser. E essa é a nossa escalação aqui para a rodada, tá? Clica no gostei, se inscreve no canal e bora pra mitada. E aí, já escalou Chicão?